O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 e 15. Nós temos andado pelo Evangelho de Marcos nos cultos de oração, positivamente, versículo a versículo, mas hoje nesta manhã, quero trazer essa palavra dentro do desafio do momento que nós estamos vivendo como igreja. Marcos 16, 14 e 15, enquanto os irmãos abrem e localizam, lembrando as mulheres que no dia 19 agora, próximo sábado, ao encontro de mulheres aqui com o tema Esperança, não há mais vaga. É para avisar você que fez a sua vaga, que fez a sua inscrição, não se esquecer desse compromisso. Graças a Deus são 90 mulheres aí inscritas para esse evento, 10 horas da manhã no sábado que vem. Aí o próximo evento, você não perde tempo, você que não vai fazer agora porque não conseguiu inscrição, faça logo a sua inscrição logo no começo. Marcos capítulo 16, versículos 14 e 15. Há muito trabalho ainda. No contexto que nós estamos, lendo a pastoral do boletim, lembrando as ministrações pastorais, os desafios que Deus tem nos colocado, as mensagens durante a semana de aniversário de 140 anos da igreja, que os irmãos trouxeram aqui, tudo isso junto e misturado, está se transformando em alguma coisa para a igreja realmente retomar o seu caminho evangelístico, missionário, discipulador. Marcos 16, 14 e 15, 2 versículos, pode ficar assentado mesmo e seguir a leitura comigo. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus amado, mais uma vez abrimos a Tua palavra, buscamos meditar nessa palavra, pedindo a orientação e a iluminação, o esclarecimento do Teu Espírito Santo. Olhamos para a Tua palavra e a vemos como viva, eficaz, a mente do Senhor revelada através dos escritos sagrados, que um dia o mesmo Espírito Santo que nos ilumina hoje, inspirou aqueles homens lá no passado. Obrigado, Deus, pela mensagem da salvação que permeia toda a palavra, desde Gênesis a Apocalipse, e nos convida a uma vida de crescimento, de santificação, mas nos alimenta e nos chama para a vida de serviço. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Jesus. Ontem, dia 12 de agosto, nós completamos 164 anos de IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Leia o boletim passado também. Estamos saindo de um mês em que nós comemoramos 140 anos da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. É a história que não para, vai se movimentando. Então, o que é que nós celebramos aqui olhando para o passado? Homens e mulheres que obedeceram ao Senhor, por isso é que nós estamos aqui. Qual é o nosso desejo? É que daqui a alguns anos os nossos filhos e netos estejam celebrando também a continuidade da história da igreja, porque nós trabalhamos no dia de hoje. O Senhor Deus, já no seu eterno propósito, traçou o plano de salvação e através dos profetas e dos homens que ele separou no Antigo Testamento, foi orientando, profetizando e apontando para a vida do Messias. Todo o Antigo Testamento é desenhado para isso. A história se convulsiona e se movimenta para isso. Reinos são elevados, reinos são abatidos. Há tantas coisas acontecendo e às vezes nós estamos lendo o Velho Testamento, a gente fica olhando e vendo assim, será que Jeremias, será que Ezequiel, esse povo era maluco? Porque tem alguns procedimentos, algumas coisas que Deus mandava fazer, mas é o modo de Deus trabalhar para apontar o pecado do povo muitas vezes. Ezequiel foi proibido por Deus de chorar a morte da sua esposa. Lição para Israel. A história então culmina com a chegada de Cristo Jesus, e aí então ele anda no meio dessa geração incrédula, de coração endurecido, chama alguns homens e vai discipular, ter o seu tempo, tanto ensinando, como também demonstrando, como também delegando. E esses homens, depois que Jesus vai para a direita de Deus Pai, de onde há de voltar, começam a fazer a obra do Senhor. E quando você lê Atos, parece que foi assim, né? Foram anos
trabalho incansável do Espírito Santo. Alguém já disse acertadamente que o livro deveria chamar Atos do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos, porque são os apóstolos que foram movidos pelo Espírito Santo. E a igreja então tomou forma e começou a andar. Depois do ano 300, passa por um desvio muito grande. São quase 1,5 séculos andando por caminho tortuoso, saindo dos ensinos da palavra de Deus. Muita gente morreu, muita gente foi perseguido, muita gente foi torturado, porque queria que a igreja voltasse para o trilho da palavra. Isso só acontece no século XVI, e os reformadores então são levantados por Deus. E Deus providencia que Gutenberg inventasse a sua máquina que podia então imprimir tantas coisas, e a Bíblia começou a ser conhecida em toda a terra. E aí então homens tocados pelo Espírito Santo receberam visão do Senhor e vão avançando pelo mundo e vão fazendo a obra do Senhor até que chegue nos nossos dias. E a ação do Espírito Santo é nos alimentar como igreja para que nós sigamos em frente, fazendo o trabalho dele, obedecendo ao Senhor, exercitando os nossos ministérios, mas não perdendo o foco da igreja, a pegada da igreja. Para que a igreja existe? Por que a igreja existe? Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente. Nós estamos em Marcos, no capítulo 16, versículo 14 e 15. Vamos andar um pouco dentro desse texto, porque Jesus demonstra aí para os seus discípulos que há muito trabalho. E a mensagem para nós essa manhã: há muito trabalho ainda. Olhe comigo aí o versículo 14, o primeiro versículo. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa. Ainda Judas não tinha sido substituído. E aí esse finalmente nos chama a atenção, porque quando nós nos lembramos que quem escreveu esse evangelho foi Marcos, mais ou menos ali em torno do ano 50, 60, foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, e Marcos registrou isso tudo que registrou, porque Pedro estava ditando para ele. Ele foi discipulado por Pedro. Então Pedro faz aí um relatório, que eu vou ler agora com os irmãos, rapidamente, brevemente, você anote outras coisas para ler. E então depois de contar, eu imagino Pedro dando um suspiro, dizendo, e finalmente ele chegou na mesa. Ele chegou à presença dos 11. A memória do velho apóstolo conservava os anos que andou com Cristo Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres, as maravilhas, muitas vezes os embates de Jesus com a liderança religiosa da época. Pedro se lembrava também, estava claro na sua memória, os sinais e milagres, as vidas que foram curadas, libertadas e transformadas. Pedro se lembrava também daquela noite em que ele vergonhosamente foi repreendido por Jesus, está lá em Marcos capítulo 14, versículos 27 a 31, quando o Senhor Jesus, naquele rompante de Pedro, no seu modo, sempre à frente, dando um passo, e Jesus o advertiu para o fato de que ele iria negar Jesus. Pedro estava com a sua memória, já de velho, mas buscando nas suas lembranças, e Marcos 14, 66 a 72, nos mostra que Pedro realmente, vergonhosamente, traiu Jesus, para depois chorar de uma forma amarga o seu arrependimento. Pedro lembrava de tudo isso. E Pedro narra para Marcos quantas vezes então, pelo menos aqui dentro do Evangelho, quantas vezes a notícia chegou para ele e para os seus irmãos discípulos a respeito da ressurreição e foi rechaçada porque eles não acreditaram. É nesse sentido que entra aí essa narrativa de Marcos, lembrada por Pedro. Então veja comigo aí o restante do versículo 14. Jesus censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto e já ressuscitado. Jesus já havia repreendido os discípulos várias vezes. Nós estamos estudando os evangelhos juntos, lembra? Tantas vezes. Jesus, quanto tempo eu ainda vou ter que suportar vocês? Geração incrédula, até quando você sofrerei? Pedro, o diabo está chamando você para cirandar com você. Muitas vezes Jesus repreendeu os seus discípulos, porque na surdina, nas conversas de bastidores, eles estavam muitas vezes discutindo a respeito de quem seria maior, o ego inflamado muitas vezes, que produz tantas coisas maléficas na nossa vida, na vida do grupo do Senhor Jesus. Isso é detectado por Jesus. Jesus os repreendia constantemente, mas agora Jesus estava ressuscitado, ele estava aparecendo para alguns,
mas os seus discípulos ainda não acreditavam. Dura a palavra. Pedro é quem fala com Marcos, ele apareceu e ele foi duro conosco. Ele falou que a gente era incrédulo e duro do coração. Às vezes um pregador ou outro faz aquela linguagem, aquela avaliação romântica, né, de que Jesus apareceu para Pedro, e quando então Jesus deveria repreender a Pedro, disse: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Jesus realmente fez isso, mas Marcos diz, o contexto antes foi de repreensão, ele chamou a atenção. Não no sentido vingativo, mas para despertar e mostrar a realidade de que ele, a vida eterna, confessada pelos discípulos, era algo real. Não poderia ser visto como uma religião e como uma teoria. Veja comigo aí, você vai acompanhar Marcos, todo o capítulo 16, dos versículos 1 a 8, nós encontramos aí Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Elas foram para embalsamar o corpo de Cristo Jesus, e ao chegar lá, depararam com um túmulo vazio. Começa aí a se desenhar a notícia a respeito de Jesus. A princípio, você vai ver aí no versículo 8, elas guardaram o segredo para si, estavam muito atônitas. Sabe aquilo que é uma alegria? Você já deve ter experimentado. É uma alegria tão grande que você fala: eu não acredito. Eu esperei tanto por isso, eu não acredito. Era assim, uma mistura de emoções. Mas o versículo 7, elas receberam essa incumbência: ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. O anjo foi bem enfático nesse momento. A notícia chegou em Pedro. Agora veja os versículos 9 a 11, porque nós temos aí Maria Madalena. Ela, de uma forma especial, recebeu a presença de Jesus. Não foi uma visão. Quem teve visão foi Paulo, lá em Atos. Ela viu Jesus. O seu coração se derreteu porque ela ouviu a voz de Jesus. Ela viu aquele que o libertara da opressão demoníaca. Ela olha para Jesus e o vê ressuscitado. E aí o versículo 10 diz: partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Finalmente, Pedro diz, finalmente. Mas o processo ainda estava ocorrendo. Jesus estava visitando a outros. Jesus estava aparecendo a outros. Mateus registra, e às vezes é visto de uma forma errada, porque quando Jesus é crucificado, Mateus comenta que depois da ressurreição de Jesus, muitos mortos ressuscitaram. Foi depois, é nessa fase. Muita gente batendo na porta e espantando as famílias, os mortos voltando, alguns ressuscitaram. Era o sinal, o efeito da ressurreição de Jesus, mas eles ainda não acreditavam, porque eles estavam chorando, tristes, tinham medo dos romanos, tinham medo dos judeus, não conseguiam acreditar em algumas coisas, estavam embotados em suas mentes aquilo que Jesus havia falado tantas vezes. Jesus falou que ele ia padecer, que ele ia morrer, que ele ia ficar enterrado, que ele ia ressuscitar, mas nada disso voltava a essas mentes, porque eles estavam confusos por causa do medo, da fobia. Veja comigo agora os versículos 12 e 13. No traçado dos evangelhos, esses são os dois discípulos que iam para Emaús. E eles então veem Jesus. E os versículos 12 e 13 diz: depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles o anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. Vamos imaginar os pastores da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, o conselho, os presbíteros reunidos na nossa sala. E aí, então nós estamos, chorando a morte de Jesus. Nós somos os discípulos de Jesus e chega um e diz: olha, eu vi Jesus. E a gente diz: será? Sai aquele, chega mais dois e diz: olha, a gente andando e de repente Jesus apareceu, ele nos abençoou, ele abençoou o pão que nós comíamos, e a gente dizendo: não pode ser. Uma coisa mais ou menos assim. É lógico que nós pastores e presbíteros, nós já íamos acreditar logo de cara. Não acontece de vez em quando? A pessoa diz que foi curada, fez um exame, o exame apontava para uma cirurgia. Aí, próximo da cirurgia, outro exame é feito e o médico diz: não tem mais nada aqui. E aí o irmão vai testemunhar, e alguns crentes dizem: será que não foi um erro?
era bom ouvir outro médico. É esse Jesus maravilhoso que aparece para os discípulos finalmente, para dar a missão. Mas ele vai fazer uma repreensão dizendo, com incredulidade a coisa não vai andar. O apóstolo Paulo apurou junto aos demais apóstolos, recebeu todas essas informações, e lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 a 7, ele faz o seguinte registro. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois disso foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Aqui a gente já está no contexto de que Judas já tinha sido substituído no grupo. Jesus apareceu para centenas de pessoas. No entanto, os seus discípulos estavam amedrontados, afugentados, com aquela sensação de que o sonho acabou, de que não haveria mais nada para fazer. E Jesus aparece aqui dizendo, há mais trabalho, há muito trabalho ainda a ser feito, porque a repreensão de Jesus, que ele fez aos seus discípulos, é uma repreensão do mestre que sempre amou os seus discípulos, do pai que sempre amou os seus filhos, a repreensão para dizer, isso não pode estar no coração e na mente de vocês. Isso não fez com que Jesus se afastasse do seu projeto de fazer daqueles homens pescadores de homens, pescadores de vidas. Veja comigo aí o versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo. A principal mensagem que nós encontramos no Evangelho de Marcos é a figura de Jesus como servo. Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele, o grande Deus, encarnou-se, e então Marcos nos apresenta no seu enunciado no Evangelho, Jesus ensinando, Jesus andando, Jesus está na sinagoga, Jesus está no meio do povo, Jesus está entre os religiosos, Jesus está entre os pecadores, reconhecidamente pecadores, Jesus está fazendo milagres, Ele está curando, Ele está restaurando, Ele está ensinando, Ele está fazendo sinais e maravilhas, Ele manda na natureza, Jesus faz tudo isso, mas o principal que Jesus faz é se oferecer em sacrifício, porque o reino de Deus pregado por ele implicava em arrependimento e em salvação. Antes do episódio no qual nós estamos meditando, lá em Marcos capítulo 4, versículos 1 a 20, Jesus contou a parábola do semeador. E esta parábola, que a princípio não foi entendida pelos discípulos, é explicada por ele de uma forma mais a miúde, e ele mostra que não importaria para os seus discípulos as circunstâncias, o contexto, os tipos de coração, não importaria nada. A parábola diz, planta, o semeador foi enviado para esparramar a semente, e a semente, esse ide, foi cumprido primeiro por ele, sai da sua glória e majestade, se esvazia, sem deixar de ser Deus, se torna de uma forma submissa, em forma humana, vem e obedece ao Pai. É o primeiro ide que nós temos, lembrado e profetizado por Deus o Pai, lá em Gênesis 3,15, apontando que um dia o descendente da mulher, o filho de Maria, o filho de Deus, gestado em Maria, haveria de esmagar a cabeça da serpente, porque o inimigo é quem mantém toda a humanidade nessa prisão. Eles vão para todo mundo. Não haveria da parte dos discípulos nenhuma oposição nos envios, não havia classificação, aqui sim, aqui não, esse povo merece, esse povo não merece, nós não podemos ir por ali, a gente vai por aqui. O Senhor Jesus diz, todo o mundo, e Ele dá uma garantia. A gente funde o final de Mateus, vem para essa palavra agora em Marcos 16, 17, 18, e entende que Jesus diz, eu estou com vocês, não é estarei, o verbo lá não é estarei, é um presente contínuo. Eu estou como estive ontem, estou agora, estou amanhã. E Jesus diz que todos aqueles que obedecessem e pregassem o evangelho e cumprissem esse ide, teriam a presença dele e uma defesa sobrenatural. Veja aí comigo os versículos 17 e 18. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem.
Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Essa é a presença de Jesus impulsionando a sua igreja. Irmãos, não de uma forma erroneamente interpretada como algumas igrejas que fazem culto com serpentes. É um tipo de tentação a Deus, e alguns desses líderes têm morrido, você tem aí na mídia, picados por cobra. E alguns deliberadamente bebem veneno. Lá no Paraná eu me lembro de um que tomou um remédio, se enterrou, mandou enterrar por 3 dias, porque no 3º dia ele iria ressuscitar, e ficou de vez morto. O que Jesus diz aqui é que na intenção de obediência dos seus discípulos, indo à frente, crendo realmente na presença dele, dentro do plano do Pai, o veneno dado não surtiria efeito, a serpente que picasse não mataria. É isso que Jesus está dizendo, a defesa, a proteção dele, dentro do plano dele. Porque muitos foram os pregadores que morreram, torturados, aprisionados. Aqui não é uma palavra de Jesus dizendo que isso vai acontecer o tempo todo. Ele está dizendo aos discípulos, isso é que precisa estar na mente de vocês. Vocês não estarão sozinhos. Mas Jesus completa, porque ele fala, vão por todo mundo. Mas fazer o quê? Pregar uma religião? Ficar contando história? Fazendo atividades? Ação social? O bem-estar do humano? É isto? Não, Jesus diz aí, final do versículo nós lemos, versículo 15, e pregai o evangelho a toda a criatura. É interessante, irmãos, que nas poucas palavras registradas por Marcos aí no versículo 15, Jesus deixa bem claro qual deve ser a motivação do ID. O ID é pregar o evangelho a todos. Se há um pensamento na igreja hoje, de que nós não devemos ir ali, ou naquele bairro, ou não devemos evangelizar tal classe social, ou tal grupo, este pensamento não veio do Senhor Jesus, e nem foi ensinado pelos apóstolos. Todo o mundo. Por isso que Jesus mandou orar, até mesmo por aqueles que perseguem, e a demonstrar esse amor, porque o plano do Senhor é atingir, através do evangelho, todas as nações da terra. Nós já aprendemos com a palavra que a salvação não é universal, mas a pregação, ela é universal. E a palavra que Marcos registra e Jesus usou, talvez tenha proferido realmente, e Marcos vai usar, é um termo que traduzido aí para criatura, fazia com que seus discípulos se lembrassem. Esse catízis, que é esse termo, o rabino usava para se referir àquele que era um não-judeu, portanto um gentil, um pagão, mas teria sido feito prosélito, ou seja, se convertia ao judaísmo. Então o judeu, o rabino dizia, antes ele era catízis, criatura. Jesus usou esse termo, Pedro fala, Marcos registra, criatura, ser criado. Esse termo podia ser usado para um animal ou por alguma outra coisa, mas também se aplicar a um ser humano. E aqui, nas palavras de Jesus, o que nós enxergamos é que antes da chegada do evangelho na mente e no coração do ser humano, Jesus diz, é uma criatura. Que Espírito Santo maravilhoso. O modo como faz o trabalho. O olhar de Jesus, cheio de compaixão, para as grandes multidões, que eram como ovelhas que não tinham pastor, aquelas ovelhas eram criaturas. Criadas à imagem e semelhança de Deus, mas não filhos de Deus. Serão transformados em filhos de Deus depois da pregação do Evangelho. Por isso que essa visão nós encontramos lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, receberam Jesus, mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus está dizendo aos seus discípulos, o mundo está debaixo da bota do maligno. São filhos das trevas, inimigos da cruz, são opositores à mensagem da salvação, mas vão para esse mundo e então preguem este evangelho a todos. E Paulo vai lembrar através de Timóteo, a tempo e fora de tempo, faça o trabalho. E os discípulos fizeram. A princípio se seguraram um pouco,
mas a igreja vai avançando. Esse termo vai aparecer novamente lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quando o apóstolo Paulo escreveu, e assim, se alguém está em Cristo, é nova catesis, ele está dizendo, é uma criatura, mas que agora é nova. Essa nova criatura foi transformada em filho de Deus, porque recebeu o poder dessa transformação. É um milagre tão impactante como uma água virar vinho. O que ele está dizendo é a criatura velha, pecaminosa, que amava o pecado, que vivia totalmente submissa à vontade da carne e do diabo, que tinha ódio, que tinha rancor, que era chato, que era fofoqueiro. Tudo isto agora ficou para trás. É uma nova criatura, há uma transformação que é visível e é testemunhável por aqueles que vivem junto. Então, o mundo da época se impactou, porque conheciam os discípulos de Jesus. Esses homens eram homens simples, indoutos, pescadores. De onde que vem tanta sabedoria? Eles agora eram nova criatura. E logo em seguida, Jesus faz um contraste entre aquele que é transformado em filho, porque acreditou em Jesus, e aquele que se perde, porque continuou na incredulidade. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Os discípulos tomam alento, ouve as orientações de Jesus, juntamos os 4 evangelhos agora e chamamos o primeiro capítulo de Atos. E eles então vão aguardar a promessa do Espírito Santo, que havia sido dada a Joel há tantos séculos atrás. E o Espírito Santo agora habita os seus corações. E eles são homens plenos do Espírito Santo, que saem pelo mundo para ganhar através da pregação do Evangelho. Irmãos, nosso contexto aqui, há muito trabalho ainda. Se você está com aquela ideia de que você já fez bastante, tem muito trabalho ainda. Se você acha que tem algumas dificuldades, algumas circunstâncias adversas, há muito trabalho ainda. Em primeiro lugar, apenas cumpra o ID hoje. O ID foi cumprido por Jesus enquanto ele ensinava aos discípulos. Jesus sai da glória e da majestade da sua posição, subsistindo com o Pai, sendo da mesma essência, ele é Deus. Mas vem um mistério que só é aceito pela fé e nasce de uma mulher. E é então que Mateus capítulo 9, versículo 35 nos diz a respeito desse Deus maravilhoso. É que ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O Salvador andou por muitos lugares. E aqueles homens e mulheres que obedeceram foram expandindo esse evangelho até que chegasse ao Brasil. Nós estamos celebrando 164 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1859, vá para o boletim, os outros dados que estão aí. O pastor Ashbel Green Simonton chegou aqui no Brasil. E ele então teve 8 anos, chegou com 26 anos, morreu com 34. 8 anos apenas, mas o que ele fez nesses 8 anos foi obedecer o ID do Senhor e investir todas as suas energias e tempo para que este evangelho fosse pregado. O presbiterianismo é apenas um instrumento, não estamos falando aqui de uma religião única e que salva. Há várias igrejas evangélicas que estão firmadas na palavra de Deus, e a igreja presbiteriana tem zelado por esse apego à palavra. Está aí no boletim um trecho que Simonton escreveu em seu diário. Em primeiro lugar, a boa e santa vida de todo crente é uma pregação do evangelho. Esta é a mais eficaz. Na falta dessa pregação, os demais meios empregados não hão de ser bem-sucedidos. Os crentes são o sal da terra. A experiência de todos os tempos prova que o progresso do evangelho depende especialmente da conduta e vida dos que são professos. Pai do presbiterianismo, que no seminário ouviu uma pregação do pastor Roger e teve um avivamento espiritual e colocou a sua vida nas mãos do Senhor, e Deus mostrou para ele o Brasil. Ele veio para cá aprender a língua aqui, veio solteiro,
voltou para casar. A mulher ficou grávida, deu à luz e morreu alguns dias depois. Ele pega uma febre amarela, sofre, mas cumpre o seu id. Nossa igreja nasceu assim, gente. Nasceu de um avivamento missionário. O fundador da igreja presbiteriana no Brasil, ele não deve ser celebrado apenas como um ícone. Para nós não é. Ele é um modelo de alguém que cumpriu o id. Obediente ao Senhor. Vidas foram sendo convertidas. Ele teve o prazer e a alegria de ver surgir como fruto desse trabalho o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, um ex-padre, José Manuel da Conceição. E outras mais vidas foram sendo ganhas. E aí então o evangelho começa a se esparramar. E Deus, através de um toque do Espírito Santo, 25 anos depois, traz aqui para Fortaleza o pastor missionário Delace Wardlaw, que juntamente com a sua esposa, funda aqui um trabalho com um grupo pequeno, desbravando o evangelho no Ceará. A igreja começa a crescer. Você sabe que depois ele teve problemas. É assim. Ninguém que planta evangelho, ninguém que luta pela causa do Senhor fica livre das coisas, da ingratidão, da falta de reconhecimento. Isso aconteceu com o pastor Delace, mas o trabalho foi feito. O evangelho foi fincado aqui e nós estamos agora, aliás, comemoramos 140 anos de existência. Cumpra o id agora mesmo, hoje. Como? No seu trabalho, no meio do seu parentesco, nos seus relacionamentos. Use o nosso Disque Paz, o evangelho que está sendo pregado de uma forma assim até mesmo mais prática. Basta você ouvir a mensagem, como de hoje, que ele faz a diferença entre paixão e amor. Há uma fusão ali. O pastor Hernandes, homem de Deus, nos traz mensagem que você pode compartilhar e levar às pessoas que trabalham e convivem com você, aos folhetos de evangelização, aos convites para o trabalho na igreja, mas principalmente o que ele diz aí: a vida do cristão, daquele professo, é a melhor forma de pregar o evangelho. Pare de ficar falando que a igreja não cresce. Pare de ficar criticando os trabalhos da igreja e produza frutos. Alguns até mesmo que são alvos de críticas hoje, estão por aí cumprindo o id, em várias formas, em várias frentes, ganhando gente para Jesus. E eu corro o perigo de ficar parado, avaliando e analisando o trabalho de outro, que está alcançando vidas para Jesus, que está discipulando vidas para Jesus, enquanto as minhas mãos estão vazias. Cumpra o id do Senhor hoje mesmo. Segundo lugar, há muito trabalho ainda, então aceite o desafio do ano da virada. Nós ainda estamos trabalhando, ainda estamos, meditando e para desdobrar isso de uma forma mais prática. Isso vai ser sentido aí no passo que vai ser dado o ano que vem, porque a sociedade de ministérios, o ministério pastoral, as lideranças da igreja, tivemos a reunião agora, começa a desdobrar e entender que nós estamos trabalhando, sendo chamados para cumprirmos a visão, o id do Senhor, e não para fazer eventos e movimentos que na verdade no final não gera vida. Por mais paradoxal que possa parecer, às vezes gera confusão, distanciamento, quebra de comunhão. Porque o Senhor Jesus falou com seus discípulos: se vocês continuarem assim, com essa incredulidade, com essa dureza de coração, se vocês continuassem assim, não haveria frutos. Mas então ele lembra quem eles são, quem ele é, e dá o id para ser cumprido. Abrace esse desafio, porque ele continua. Ore, trabalhe, irmãos. Nós temos aqui os nossos cultos de oração, nós temos as vigílias, nós temos o jejum. Faça uma pergunta para você: o quanto você está comprometido com isso? Porque são ferramentas, são meios de graça que o Senhor nos dá. E se nós oramos juntos, e se nós jejuamos no mesmo dia, e se nós estamos participando da vigília, e se nós estamos agindo dessa forma, os discípulos estavam assim quando o Espírito Santo derrama-se sobre eles, e eles saem para ganhar o mundo, sendo testemunhas do Senhor Jesus em todas as nações.
Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. Jesus se dirigiu aos seus discípulos. E ele diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E vamos orar para que Deus mande mais trabalhadores, mas nos lembrarmos que esses trabalhadores vêm para se somar a nós como trabalhadores. Podemos ser poucos, mas a obra vai ser feita. Porque nós não vamos fazer sozinhos. O Espírito Santo está conosco. O Senhor Jesus está presente. Então o Brasil é enorme, o Ceará é grande, Fortaleza é grande. Eu me lembro quando cheguei em 2016, ainda tomando conhecimento, e aí eu perguntei: escuta, e como é que é Fortaleza? Saturada. Fortaleza está saturada. Há muitos lugares aqui que o Evangelho não está sendo pregado. Dentro de Fortaleza. A igreja precisa se despertar, orar e ansiar para voltar, como no passado, a ter a visão de plantar igrejas. Eu estava com um grupo de pastores em São José dos Campos, visitando uma igreja batista, a Igreja Batista São José dos Campos, primeira. Eu tinha conhecido o trabalho deles há 12 anos antes. E em 12 anos, muitos membros foram somados àquela igreja. Saíram de um lugar alugado, tinham agora um templo, que era na zona rural. Procura o melhor lugar na cidade. Tem que procurar o melhor lugar na cidade. A estratégia do... Eles disseram: isso aí falha. No meio, na zona rural. E a igreja numerosa. Com um projeto que foi desenvolvido porque Deus alcançou alguém. Tinha uma escola construída por uma só pessoa, usada por Deus. E nós estávamos naquele momento ali de avaliação, e de repente um dos nossos pastores perguntou ao pastor líder da igreja: escuta, mas como é que o senhor sente olhando para a sua igreja e vendo a sua igreja crescendo tanto em 12 anos? A sua igreja é uma igreja que cresceu em 12 anos. Ele disse: por que você diz que minha igreja cresceu? Aí meu colega disse: porque tinha tantos membros, 12 anos, agora tem milhares de membros. Ele disse: não, nós não avaliamos uma igreja que cresce desse jeito. É porque em 12 anos a nossa igreja plantou 10 igrejas. Aqueles milhares de membros que estão ali já é resultado de uma igreja que obedece, olha para fora, abençoa para fora, investe para fora. Nós temos essa história dentro da igreja presbiteriana hoje. Igrejas que investem no Evangelho, não no muro, não nas paredes, não para dentro de si, olha para fora. Vai ser criticado, com certeza. Eu, quando era moleque, ficava jogando pedra no pé de manga, quando tinha aquelas mangas todas fartas. Jogava a árvore que dá fruto, vai ser apedrejada. Vamos lá para o ano da virada? A ideia foi lançada pelo irmão pastor Arival, e nós estamos estudando, mas não é somente para fazer palavras de efeitos e criar logomarca, não. Nós queremos ver uma igreja que realmente se envolva com o ano da virada. No Brasil, nós somos mais de 3.000 igrejas presbiterianas, já são milhares de congregações e pontos de pregação, mas o trabalho continua ainda. E há muito mais o que fazer até que o Senhor Jesus volte. Pastor Simonton cumpriu com grandeza de coração o propósito para o qual foi criado por Deus. E mais um trecho do seu diário, ele escreveu assim: assumi os votos feitos por meus pais em minha infância para ser do Senhor e fazer do seu serviço o supremo objetivo da vida. Ayrton e Ana, vamos batizar o Álvaro. Deseje isso de coração. Orem, coloca o Álvaro dizendo: um homem de Deus. Nós vamos investir para ele ser um adolescente impregnado da vontade de servir a Deus.
tenho orado pelos meus netos, mais novo não entende muita coisa não, mas a Naomi já entende. A guerra é grande, porque são torpedeados lá na escola e entre os amiguinhos. É a hora de investir na geração futura agora. Mas a igreja precisa de revivamento, irmãos. Para a igreja ter discernimento, ela precisa de revivamento. Para ela cumprir a missão, ela precisa de um reavivamento. Em Efésios capítulo 5, versículos 14 a 16, essas palavras de Paulo podem ser colocadas no nosso contexto. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado e fazer dessas oportunidades a ocasião propícia para nós irmos em frente com o ID. Em terceiro e último lugar, há muito trabalho ainda. Olhe pelas lideranças da igreja. Irmãos, os pastores, os presbíteros e os diáconos constituem a liderança maior da igreja local. Esses homens devem ser alvos de oração constantemente por parte da igreja. Na reunião de liderança, eu disse isso, agora eu falo à igreja. Olha, gente que fala mal de liderança precisa ser olhado com desconfiança. A igreja precisa orar. E se tiver na liderança, pior ainda. Porque na nossa igreja presbiteriana há o regime democrático, representativo. E biblicamente nós aprendemos que nós resolvemos os nossos problemas, não é falando mal do outro, mas conversando sobre os problemas, sobre os pecados, confessando, buscando arrependimento. Olhe pelas lideranças da sua sociedade, do seu ministério. Você pode não estar à frente no envolvimento na liderança, mas tem gente que foi eleita ou nomeada para isso, está traçando trabalhos que precisam ser desenvolvidos. Você não vai abençoar em nada, criticando ou até mesmo fazendo corpo mole para não cumprir o trabalho. Não é assim que se faz. Olhe pela liderança, leve as suas propostas. Estamos agora numa orientação nova sobre as plenárias das sociedades, porque as sociedades não podem ter uma pessoa mandando ou um grupo mandando. É toda a plenária que se envolve com o trabalho, que decide, que vai em frente. As lideranças vão executando aquilo que é decidido no ambiente de oração e busca de orientação do Espírito Santo. Olhe pela nossa liderança maior, a executiva do Supremo Concílio. Deu certo aí? Projetar a foto aí? Entrou? Ok. Esta é a nossa comissão executiva atualmente. Pastor Roberto Brasileiro, que está passando por exames, tem que ser alvo de oração. Ele é o presidente. O vice-presidente, pastor Marcos Antônio Sérgio, que esteve aqui conosco, pregou aqui no aniversário da igreja. O secretário executivo é o pastor Juarez Marcondes, já esteve aqui também, pastor lá em Curitiba. E o tesoureiro é o presbítero José Alfredo Marques Almeida. E aí há outros cargos também que fazem parte do Supremo Concílio. Olhe para essas vidas. Acesse o site da Igreja Nacional, da Igreja Local, e invista em oração. Ore pela liderança da igreja. Porque não pode ter incredulidade no nosso meio. Não pode ter dureza de coração. Nós cremos nesse Espírito Santo que age hoje, mesmo modo como sempre agiu. Nós cremos nesse Deus maravilhoso que perdoa pecados, que restaura vidas. Nós cremos nesse Deus que alcança através da conversão gente caída e os faz filhos e filhas de Deus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.